Os irmãos, a paz do nosso único Deus, Senhor e Salvador. Meus amados irmãos, eu venho trazer algo importante para os irmãos nessa manhã. Como muitos sabem, a gente sempre prega o arrependimento para as pessoas, para o batismo. A pessoa se arrepende, ela realmente, como diz Jesus a Nicodemos, nasce de novo e se torna outra pessoa e venha realmente a ser batizada. Mas vamos estar falando um pouco sobre esse arrependimento, sobre o batismo. Porque, na verdade, meus irmãos, como todo mundo sabe, eu fui testemunho de Jeová por um bom período de tempo. E eu venho trazer algo sobre isso, né? Sobre o ensinamento do arrependimento do batismo. De acordo com os TJ, de acordo com a Sociedade Torre de Vigia. O mais importante é que nós vamos estar levando esse ensinamento para também falar de outra doutrina, que também é a doutrina trinitariana. Vamos estar falando um pouco disso. Quer ver? Nós vamos estar trazendo aqui hoje alguns livros da Testemunha de Jeová. Rapidamente, é um livro que é um vídeo que não é editado, tá? É um vídeo, realmente pode ter alguns erros, assim como foi o outro, mas nós fazemos realmente com um grande conhecimento, um grande carinho com a verdade bíblica. O conhecimento que conduz à vida eterna, o que a Bíblia realmente ensina, e antigamente eles trabalhavam com o viver para sempre. Era um livro de treinamento de 6 meses a 8 meses e passaram por esses livros todos aqui. Mas isso não muda muita coisa, porque eles mudam a estratégia. Cada livro eles mudam a estratégia. De acordo com que você vai tomando conhecimento da verdade bíblica, eles vão mudando. Vamos estar falando aqui de um livro realmente muito importante, que atualmente eles estão em estudo nesse livro. Você pode entender a Bíblia? Você pode entender a Bíblia? É o livro dos Testemunhas de Jeová. Nesse livro aqui, nós vamos estar falando sobre o que a sociedade fala sobre a Trindade, tá bom? Vamos lá. Aqui no parágrafo 14, na página 213 desse livro, diz aqui, ó: a Trindade é um ensinamento falso. A Trindade é um ensinamento falso. Então a Sociedade Torre de Vigia, ela explica nesse livro aqui que a Trindade é um ensinamento falso, tá bom? Diz assim, ó: algumas religiões ensinam a Trindade, ou seja, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus. A palavra Trindade não existe na Bíblia. Diz que Jeová é o Criador. Então a palavra Trindade, de acordo com esse livro aqui, o ensinamento dos Testemunhos de Jeová, a Trindade é um ensinamento falso. A Trindade não existe. E nós sabemos que realmente a palavra Trindade não está na Bíblia. Triuno, não existe. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo também não existe. Os Testemunhos de Jeová, em concordância com isso, dizem que a Trindade não existe. E ele diz mais assim, ó: e o Espírito Santo não é uma pessoa. E diz, é o poder de Deus. E continua. Dá o texto de Atos 2, versículo de 1 a 4, versículo 17. Derramarei do meu Espírito sobre todo tipo de pessoa. Ou sobre toda a humanidade, ou mundo, ou terra. Isso aconteceu em Pentecostes 33, era comum. Mas vamos aqui estar falando. A Sociedade Torre de Vigia diz que realmente a Trindade é um ensinamento falso. Ela realmente passa para todos, né, os seus adeptos, e que vão de casa em casa com esse livro ensinar que a Trindade é um ensinamento falso. Mas vamos lá. Nós estamos falando de arrependimento. A pessoa se arrepende, ela quer uma nova vida, então ela vai entrar para o batismo. E os Testemunhos de Jeová, como é que eles batizam? Já se perguntaram sobre isso? Como é que eles batizam? Eles dizem que a Trindade é um ensinamento falso. Nós sabemos que realmente não existe um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo, título esse que na Bíblia não existe. Mas, e o batismo? Como é o batismo dos Testemunhas de Jeová? Vamos explicar para você que a Sociedade Torre de Vigia, ela passa algo muito importante para você, meu amado irmão e irmã. A Sociedade Torre de Vigia diz que a Trindade é um ensinamento falso, mas quando chega na hora do batismo, ela batiza na Trindade. Quer ver? Olha aí. O que significa batismo? Isso aqui está na página 294 do mesmo livro que eu acabei de ler para vocês. Você pode entender a Bíblia? Ela diz assim, ó: Jesus disse aos seus discípulos: sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Catolicismo puro. E diz, né, o que significa isso? Eles até explicam o que significa. Significa acreditar que Jeová é o Deus Todo-Poderoso. Significa acreditar que Jesus é Filho de Deus. E significa acreditar que o Espírito Santo
É o Espírito de Jeová, é uma força ativa, é a vontade de Deus, é o poder. Então, eles até explicam a forma batismal de Mateus 28:19, que é uma forma batismal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como nós lemos lá, no primeiro ensinamento que eu estou passando para os irmãos sobre os testemunhos de Jeová e sobre o batismo, nós lemos lá o quê? Aqui nessa página aqui. O que nós lemos? Que ele diz: algumas religiões ensinam que a Trindade, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são um só Deus. A palavra Trindade não existe. Então, se ela pega e te batiza em Mateus 28:19, que é uma triunidade, ou seja, é três, e ela até ensina o que significa esses três, ela está te batizando na Trindade. Tá entendendo? Ela batiza você numa Trindade. Realmente é uma camuflagem. É um ensinamento camuflado. Entendeu? É um paganismo camuflado, é um catolicismo camuflado. Entendeu? Ela pega aí, diz que a Trindade não existe, ensina para você que a Trindade não existe, mas na hora de se batizar você, ela chega lá e te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós observamos que isso realmente é um ensinamento realmente falso. Vamos estar agora explicando sobre algo mais importante sobre essa doutrina. Vamos estar levando para você alguns outros ensinamentos de acordo com os testemunhas de Jeová. Vamos estar pegando um outro livro, que é esse aqui. O que a Bíblia realmente ensina. É um outro livro de estudo das testemunhas de Jeová. Nesse livro aqui, no capítulo 18, né, ele fala o batismo e a relação da pessoa com Deus. Ele explica aqui. O batismo e a relação da pessoa com Deus. Olha só como é que é as coisas. Ela diz que a Trindade não existe, mas batiza na Trindade. E ela realmente vai dizer para você que eles são os verdadeiros ensinadores da palavra de Deus. Será que é verdade isso? Conhecereis a verdade vos libertará. Então nós vamos estar entendendo aqui que eles não passam nem perto da verdade. Porque eles te escondem a verdade. Eles não querem que você saiba a verdade que liberta. E que você não saiba, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 4, versículo 4, há um só batismo. Então vamos lá te explicando sobre isso. Esse livro aqui, nessa página aqui, ele está falando do eunuco, da passagem do eunuco. Vamos ler aqui. Eles dão exemplo pela passagem de eunuco, em Atos 8. Ele diz assim, ó: eis um corpo de água. E o que me impede de ser batizado foi essa pergunta feita por um funcionário da corte etíope, no primeiro século. Um cristão chamado Felipe havia lhe provado que Jesus era o Messias, mas Jesus também estava falando do reino de Deus, também, tudo bem. E continua a dizer assim aqui nesse capítulo, né? Estou lendo aqui para os irmãos aqui. Diz assim, ó: profundamente comovido pelo que havia aprendido das Escrituras, o etíope, ou seja, o eunuco, decidiu agir. Ele demonstrou que desejava ser batizado. E aí eles dão um texto de Atos 8, versículo 26 a 36. Vamos lá, meus amados irmãos. Jesus falou o que em Lucas 24, versículo 47? Que em seu nome se pregasse o arrependimento para perdão de pecados. O arrependimento para perdão de pecados. Em seu nome. E os testemunhos de Jeová não passam nem perto da verdade, porque o verdadeiro batismo da igreja apostólica era em nome de Jesus. É no nome de Jesus, Atos 2,38. Ali você vê que realmente o livro de Atos todo, a igreja apostólica, ela a batiza em nome de Jesus. Os apóstolos foram conduzidos a toda a verdade, pelo Espírito da verdade. Fique em Jerusalém, espera o poder que vem do alto. Ele vai descer o Espírito Santo de Deus em vocês e vocês vão ser conduzidos a toda a verdade. O Espírito Santo de Deus vai fazer vos lembrar de toda a verdade. E os apóstolos lembraram que o batismo tinha que ser no nome de quem tem toda a autoridade. Mateus 28, 18 diz que Jesus diz: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Vai fazer discípulo em meu nome. No nome. E aí, vamos para Marcos 16, 16. Esses sinais seguirão aqueles que crerem em meu nome. E vamos para Lucas 24, versículo 47, em meu nome. E nós vamos lá em Atos 2, 38. Arrependei-vos todos, sejam batizados em nome de Jesus. E aqui eles dão o exemplo do eunuco, mas não explicam. Não explicam, eles vão te levar para batizar em Mateus 28, 19, uma trindade. Uma trindade, dizem que a trindade não existe. Um Deus triuno, um batismo triuno, mas vão te levar para lá. E vão batizar você numa trindade, onde eles dizem que não existe. Olha que coisa maluca, que ensinamento doido. E aí te leva para lá. Eles realmente camuflam, eles realmente tentam te enganar. E aí você observa só que aqui eles dão exemplo do eunuco.
do eunuco. Sabe por que eles pegam o exemplo do eunuco? Porque a passagem do eunuco, quando nós vamos ler Atos 8, versículo 37, depois que o eunuco fala, conversando com Filipe, e diz assim, aí disse-lhe, é lícito se crês que de todo o coração? E respondendo, ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou para o carro, e desceram as águas, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Tudo bem, batizou. Mas aí eles dizem, batizou, mas te levam para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas nós entendemos aqui que Filipe batizava em nome de Jesus. Se nós formos voltar um pouco aqui, a passagem antes de eunuco, nós vamos entrar entrando na passagem de Simão. Aquele homem que fazia prestígios, realmente enganava o povo, iludia o povo, dizendo que era realmente vindo de Deus. E ali ele vê Filipe, que batizava homens e mulheres em nome de Jesus, e ele realmente vê Filipe erguendo as mãos, e realmente as pessoas tendo o dom do Espírito Santo, ele até oferece dinheiro para querer comprar. Mas o que você observa é que o Simão, ele foi batizado em nome de Jesus. Nós observamos que isso aconteceu realmente, Simão foi batizado. Então Filipe, ele batizava em nome de Jesus. Homens e mulheres, e batizou Simão em nome de Jesus. Antes de chegar o eunuco. Então o testemunho de Jeová pega aí e diz que realmente foi batizado. Mas ele não explica para você que o verdadeiro batismo é em nome de Jesus. Ele não explica para você. Ele te envolve, te engambela. Ele não mostra para você que realmente o batismo é em nome de Jesus. Aí ele diz para você que não acredita na Trindade, que a Trindade não existe, mas quando chega na hora de te batizar, ele te batiza na Trindade. Mateus 28, 19, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas por que ele não te batiza em nome de Jesus? Ele te dá as passagens de Atos, mas não te mostra que o verdadeiro batismo é em nome de Jesus. Então, meu amado irmão, conhecereis a verdade vos libertará. Nós observamos mais algo aqui nesse livro. No capítulo 2, da página 175, capítulo 2, página 175, diz assim, ó. Se você estudou atentamente os capítulos anteriores deste livro, das Testemunhas de Jeová, diz assim, ó. É possível que, olha só o que diz, é possível que você sinta a vontade de se batizar. Ué, você vai sentir como o eunuco sentiu a vontade de se batizar. Como Simão também sentiu a vontade de se batizar. Como aquelas 3.000 almas foram batizadas. Como aquelas 5.000 almas foram batizadas. Como a cidade inteira de Samaria foi batizada. Mas foi batizada em nome de Jesus. Se você sentir vontade de se batizar, leia o livro de Atos. Leia, para você entender que o batismo é em nome de Jesus. Agora diz aqui, você vai sentir vontade de se batizar e vai te levar para a Trindade? Vai te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aonde algum discípulo de Jesus, porque a Bíblia diz lá em Atos 2, versículo 37, Pedro e os demais apóstolos. Estava ali também Mateus. E Pedro diz, arrependei-vos todos, sejam batizados em nome de Jesus. Por que Mateus não replicou Pedro e disse, Pedro, tu está errado, Pedro. Tem que ser no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mas nós vemos que Mateus ajudou Pedro a batizar 3.000 almas. Mateus ajudou Pedro a batizar 5.000 almas. Mateus ajudou Pedro a batizar uma cidade inteira de Samaria. E Filipe, que batizou o eunuco, que eles dão aqui como exemplo nesse livro, batizou em nome de Jesus. Filipe não batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa forma batismal, que hoje aparece aí para muitos, ela nunca foi exercida pelos apóstolos. Os apóstolos nunca ouviram falar desse nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque essa forma batismal, esse credo apostólico, esse credo da Santíssima Trindade, ele veio à existência em 321 e foi até 381. Então ali bateu o martelo para esse credo. Os apóstolos nunca ouviram falar, isso aí veio depois dos apóstolos. Isso veio do Tertuliano, Eusébio e Anastácio, junto com a Igreja Apostólica Católica Romana, que é Roma. Então, meus amados irmãos, nunca ouviu falar. E eles te levam para esse ensinamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo e afirmam que são a verdadeira religião verdadeira. Eles afirmam que estão falando a verdade. Mas conhecereis a verdade vos libertará. Aqui eles dizem assim, ó, só para terminar, eles dizem assim, é provável que venha frequentar as reuniões congregacionais das Testemunhas de Jeová e ter observado pessoalmente que elas praticam a religião verdadeira. Praticam? Praticar tem que ser batizado em nome de Jesus. Tem que mostrar a verdade para as pessoas. Então, meu irmão, eu estou dizendo para você, as Testemunhas de Jeová enganam muita gente. É um ensinamento catolicismo, paganismo. Eles batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e dizem que a Trindade não existe. Mas eles não te mostram a verdade, que o único e verdadeiro batismo é em nome de Jesus. Atos 10, versículo 43, para a remissão de pecados tem que ser em nome de Jesus. Né, meus amados irmãos? Atos 4, versículo 11 e 12, não há salvação em outro nome. Tem que ser no nome de Jesus. Eu deixo aqui
para vocês esse ensinamento e agradeço a todos em nome de Jesus. Tenham um bom dia e vamos aí, irmãos. Cada dia a gente vai passando mais estudos, é um vídeo rápido, né? Ensinamentos é muito longo, mas eu faço aqui um vídeo rápido para só dar entendimento para vocês de que o verdadeiro batismo e a igreja apostólica, aquela que realmente veio aí, né, pelo ensinamento descido do Espírito Santo de Deus, descido do alto, que foi os apóstolos, eles reconheceram que o batismo é em nome de Jesus. Quando você reconhece que o batismo é em nome de Jesus, você conhece a verdade, porque você sai de uma trindade. Jesus disse a Pedro assim: tu és Pedro, em cima dessa pedra edificarei a minha igreja. Tu és Pedro, em cima dessa pedra edificarei a minha igreja. Então vamos lá, quem é a pedra? Nós vemos que a pedra que foi rejeitada pelos construtores é Jesus. E aí Pedro edificou a igreja em cima dessa pedra, que é o nome que está acima de todos os nomes, é o nome que liberta, é o nome que expulsa demônio, é o nome que você ora, pedis tudo em meu nome. Então quando Jesus ele fala ali para Pedro, que Pedro ia edificar a igreja dele, isso foi lá em Atos 2,38, lá em Pentecoste, a igreja começou a ser edificada no nome de Jesus, desceu o Espírito Santo, eles começaram a se lembrar do ensinamento de 40 dias que ficaram com Jesus, depois dele ter sido ressuscitado, e aí eles se lembraram que o batismo tinha que ser no nome de quem está acima de todos os nomes, não é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas você, aí meu amado irmão, que está do outro lado, eles te engambelam, eles não te explicam realmente o que é o batismo em nome de Jesus, eles não te mostram. Não tem uma pessoa que foi sequer emergida às águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, biblicamente. Então, meus amados irmãos, leiam a Bíblia, conheçam a verdade. Isso aqui, tudo que os testemunhos de Jeová te traz, esse ensinamento que está aí em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é catolicismo. Nós temos aí várias coisas para mostrar que realmente esse ensinamento não é bíblico. Nós temos documentos que falam realmente, pesquise. Hoje a internet é uma forma de pesquisar muito excelente. Perdão, nós temos armas nas mãos. Documentos como a Enciclopédia Britânica, edição volume 3, tá bom, meus irmãos, que dá na página 365 a 366, a fórmula batismal foi mudada de nome de Jesus Cristo para as palavras Pai, Filho e Espírito Santo. No segundo século. O volume 3, da página 82, sempre nas fontes antigas mencionada que o batismo era em nome de Jesus. Então nós temos outra aí, pode pesquisar, na Enciclopédia da Religião, que diz, né, a religião primitiva sempre batizava em nome do Senhor Jesus, até o desenvolvimento da doutrina da Trindade no segundo século, ou seja, foi o que eu comentei, os apóstolos nunca ouviram falar, mas nós temos aí a Enciclopédia Católica, que diz, de 1913, volume 2, página 365, diz, aqui o católico reconhece que o batismo foi mudado para a Igreja Católica, ou seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós temos aí outros documentos, muitos documentos que falam sobre isso. Então, meus amados irmãos, pesquise na internet sobre o Concílio de Nicéia, sobre o Credo Apostólico, e que hoje muitas pessoas não estão realmente, né, querendo entender isso, mas o verdadeiro batismo é em nome de Jesus, aonde aqui na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, que é a autoridade sobre nós, ela diz que é em nome de Jesus. E os testemunhos de Jeová, né, dizem que realmente a Trindade não existe, mas na hora de batizar, ele batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os trinitarianos dizem que Jesus é o único Salvador, que Jesus realmente é Deus, mas na hora de levar esse nome, que está acima de todos os nomes, na hora de levar o nome do noivo, porque o noivo vem buscar a igreja, e como eu disse para você, tu é Pedro, em cima dessa pedra edificarei a minha igreja. E Jesus vem buscar a igreja dele tem que ter o nome dele. Nós observamos que as noivas, né, das 10 virgens estavam atentas, aquelas que não estavam atentas ficaram, e aquelas foram com o noivo, tem que receber o nome do noivo. O eunuco, que tanto a testemunha de Jeová diz aqui no livro aqui, ó, que ela está explicando, ou você TJ, aí, ó, vai observando, o eunuco levou o nome de Jesus, porque Filipe batizava no nome de Jesus, e aí ele te pega você e te leva para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pera aí, que coisa é essa? A Trindade não existe, mas te batiza em Deus Trino, te batiza numa triunidade, te batiza em 3, meu, que coisa doida, vai aí entender. Vai pesquisar, que é a melhor coisa que você faz. Mas nós aqui, né, nós só falamos. E quem toca no coração do homem para trazer o arrependimento e ao pecado, ou seja, conduzindo o homem a toda a verdade, é o Espírito Santo de Deus. Ele que vai te convencer do pecado e do juízo. Mas eu vou te falar a verdade. O batismo é em nome de Jesus. Fica na paz, tenha um bom dia e que o nosso único Deus, Senhor e Salvador, te abençoe. Em nome dele, Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Amém.